Hoje eu estou trazendo um vídeo aqui para vocês para falar de um tema que me deu aí dores de cabeça durante muito tempo e também eu tenho recebido muitas mensagens, né, me pedindo aulas, enfim, algumas dicas sobre o assunto. E nada mais é do que o tratamento de texturas com repetição, texturas com emenda. Então eu vou mostrar para vocês aqui como resolver, né, como que eu faço. E basicamente, quando a gente vai trabalhar com texturas, nós temos dois tipos de problemas que nós podemos enfrentar. Então eu vou pesquisar aqui na internet por um tipo de textura qualquer. Bom, eu peguei essa textura de granito aqui na internet. Como você pode perceber, nós temos algumas repetições aqui, né? Então o primeiro problema que você pode enfrentar na hora de usar uma textura é justamente essa repetição que nós temos aqui, ó, de divisão, né? Que faz essa borda aqui. Isso é um problema e é algo muito fácil de resolver. Eu vou te mostrar duas formas. A primeira forma de você resolver é você instalar um programa que se chama GIMP. Já estou aqui na página dele, ó. O GIMP ele é um programa gratuito, basta você fazer o download e instalar esse programa. Eu vou deixar o link aqui na descrição também para você. E após instalar o GIMP, vamos abrir aqui o programa. Já com o programa aberto aqui, eu vou vir em arquivo, abrir. Eu vou localizar aquela textura aqui no meu computador e vou abrir ela. E o que você vai fazer é bem simples, basta você vir aqui em filtros, mapear e mosaico perfeito. Após clicar em mosaico perfeito, você vai perceber que ele já deu uma certa editada nas bordas, né? E basicamente o que o GIMP faz, ele tenta dar uma mesclada nas cores aqui para deixar tudo de uma forma homogênea. Se eu der um OK aqui agora, basta eu salvar. O GIMP ele é um pouquinho diferente para salvar essa imagem. Então é só você vir em arquivo, você vai vir na opção Export aqui. E eu vou salvar com o nome aqui de... E você pode editar o nome aqui em cima, ó, vou colocar aqui como GIMP e vou clicar aqui em exportar. Aqui ele está me perguntando algumas coisas, eu vou só colocar a qualidade aqui no máximo e clicar em exportar. Dentro da pasta aqui agora eu tenho duas versões da textura, eu tenho o GIMP, que eu usei o filtro, e tenho o original. Aqui no SketchUp está aplicada a textura original e eu vou substituir, ou melhor, vou copiar esse plano aqui para o lado e eu vou aplicar a versão editada pelo GIMP aqui para você ver a diferença. Então, vou vir aqui em arquivo, importar, pegar aqui a versão GIMP como textura, importar e eu vou aplicá-la aqui mais ou menos do mesmo tamanho. Então veja a diferença, né? A gente conseguiu pelo GIMP remover aquela repetição ali, na verdade é uma divisão, né, que fica entre os quadrados ali. Então essa é uma forma de você resolver. Antes de te mostrar como resolver o segundo problema que você já consegue perceber aqui, que são as repetições de padrão da textura, eu vou te mostrar outra forma de resolver sem o GIMP. Eu recomendo que você use o GIMP, até porque ele é um programa gratuito, é bem rapidinho de fazer, mas a gente consegue também resolver isso aí no Photoshop. Então eu vou abrir aqui o meu Photoshop e eu já abri a imagem aqui, a original, e para você remover, né, repare que a gente tem essa diferença aqui na borda. Para você poder remover essa repetição, basta você vir aqui em filtro, outros e deslocamento. Se o seu Photoshop for em inglês, é Filter, Other, Offset, aqui é a opção. Clicando aqui, eu vou andar com essa textura até encontrar a linha de repetição, né? Então eu consigo já ver ela aqui, ó. Eu já consigo visualizar essa linha aqui. Então eu vou dar um OK e o que eu vou fazer é pegar a ferramenta de seleção aqui, vou criar uma seleção bem nessa repetição e vou pressionar o Delete. Detalhe que para você fazer isso, a sua camada precisa estar bloqueada aqui como plano de fundo, tá? Então é só você abrir a imagem e já fazer isso direto aqui. Então eu vou apertar Delete, vou dar um OK aqui e ele vai tentar já dar uma amenizada. Eu vou aumentar essa seleção um pouco mais, vou apertar o Delete novamente e vou dar um OK. Até eu perceber que ele já deu uma suavizada ali. Então eu vou apertar o Ctrl D de dado agora para desfazer a seleção e eu já não percebo mais aquela linha de repetição. Agora eu vou novamente em filtro, outros e deslocamento. E agora eu vou andar no outro sentido aqui, da outra posição aqui, ó. Então eu já localizei a linha aqui, eu vou dar um OK e eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer a seleção, vou apertar o Delete, Enter. Ele já vai tentar dar uma mesclada ali. Ctrl D para desfazer. Aqui ficou meio estranho, ó. Então eu vou fazer uma seleção maior, Delete e OK. Basicamente eu estou fazendo o mesmo que o GIMP faz de forma automática, tá? Então por isso que é bom usar o GIMP lá. Aqui ficou um pouco estranho.
Se você quiser também, você pode usar outras ferramentas, como de repente o carimbo. Poderia fazer uma seleção aqui com carimbo, ó, e pintar, para tentar tirar esse aspecto aí que ficou meio esquisito. Então a gente dá uma pintada aqui nesse padrão. E aí a partir daqui eu já poderia salvar essa textura e usar, que eu acredito que a gente não vai ter mais aquela linha lá. Então vamos fazer isso, vou vir em arquivo salvar como. Vou chamar aqui de PS de Photoshop, qualidade máxima, ok. E agora aqui no SketchUp eu vou copiar para o lado e eu vou puxar a outra versão. Então a versão PS aqui como textura, importar e agora sim, a gente já não tem aquela repetição toda, né? Tudo bem que ela está com uma escala maior aqui, então eu poderia até diminuir para a gente poder ver. E realmente deu uma sumida, né? Mas o trabalho não foi tão bem feito quanto o do GIMP. Porém, a gente mesmo aqui na versão com o GIMP, que foi a melhor de todas, a gente tem uma repetição de padrão, né? Isso é um problema que pode acontecer. Às vezes você tem uma textura que a gente pode chamar de seamless, né? Que é a textura que não tem essa emenda, porém ela tem uma repetição de padrão porque ela foi feita para cobrir uma área menor, né? Se você aumentar aqui, tudo bem, vai dar para você usar, porque ela é uma textura que foi fotografada de perto, né? Mas quando você começa a diminuir muito a escala, se você tem uma área muito grande para completar, você começa com esse problema. Então agora eu vou te mostrar como resolver isso. Para resolver esse problema de repetição aqui de padrão da textura em si, o que eu costumo fazer é sempre isso. Primeiro eu passo o GIMP, porque eu acho ele mais eficiente nesse primeiro ponto. E aí eu vou para o Photoshop e eu vou abrir no Photoshop a versão GIMP. Agora o que eu vou fazer é desbloquear essa camada aqui clicando no cadeado. Eu vou vir em imagem, tamanho da tela de pintura. Eu vou colocar aqui em porcentagem e eu vou aumentar 300 por 300. Ou seja, eu vou aumentar a área de pintura em 300% aqui. Então veja o que aconteceu. A minha imagem está aqui e a minha tela de pintura eu já aumentei. Lembre de desbloquear ali para você poder arrastar aqui assim, ó. Então o que eu vou fazer agora é isso. Pegar a ferramenta de seleção, eu vou arrastar essa textura para cá e eu vou começar a simular a repetição que acontece lá no programa de 3D. Então eu vou copiar essa outra imagem para cá. E eu já começo a ver a repetição de padrão. Só que o que eu vou fazer? Eu vou começar agora a gerar uma certa aleatoriedade de forma manual aqui. Então eu vou apertar o Ctrl T de tatu, eu vou clicar com o botão direito e eu vou dar um virar horizontalmente. Enter. Agora eu vou criar mais uma cópia para cá. Eu vou clicar Ctrl T, botão direito, virar verticalmente. E aí agora eu já tenho 3 aqui que eu já fui dando uma aleatoriedade. Eu posso selecionar com o Ctrl as 3 aqui agora. E com a ferramenta de mover e o Alt pressionado, eu movo copiando para baixo. Agora eu posso apertar o Ctrl T, botão direito, virar horizontalmente. E aí eu já mexi mais um pouquinho. Ali se tiver uma linhazinha, pode ser um lag de vídeo do Photoshop. E agora eu vou copiar mais uma vez aqui para baixo, ó, completando a minha área de pintura. Vou dar um Enter, Ctrl T e essa daqui eu vou virar na horizontal. Enter mais uma vez. Pronto, o que eu vou fazer agora é juntar tudo em uma camada só. Então eu vou clicar na primeira com o Shift lá na última, apertar o Ctrl E de elefante para juntar tudo. Agora o que eu vou fazer é usar as ferramentas de correção do Photoshop para remover esses padrões que são repetidos. Então eu poderia usar, por exemplo, essa opção aqui, ó, que a gente tem. Tem várias aqui, tem o Band-Aid, mas eu gosto muito da ferramenta de correção. Então eu poderia, por exemplo, selecionar essa área aqui, que é uma área que eu vejo que está se repetindo aqui, aqui, e puxar para um outro lugar, ó. Aí Ctrl D para desfazer, Ctrl D de dado. Vou pegar essa outra aqui, vou puxar para cá. Ctrl D de dado, pegar essa outra aqui, puxar para cá, Ctrl D de dado. E agora eu vou pegar também o carimbo, posso pegar uma área aqui qualquer com o Alt, pintar aqui, ó. E aí eu vou fazendo. É um trabalho meio que manual. Quanto mais você tiver carinho e cuidado aqui, melhor vai ficar o seu resultado, ó. Aqui tem um desenho meio estranho. Então eu tenho que tentar remover, ó. Por exemplo, essa área está parecida com aquela. Se eu quiser, eu posso usar também o Band-Aid.
que é o pincel de recuperação aqui, ó. Posso dar alguns cliques em algumas áreas, por exemplo, aqui em cima. Todos esses pontinhos pretos aqui vai ser bom remover, porque ele é o que está gerando muita repetição, né? Então veja que aos poucos eu vou tendo um complemento daquela textura inicial, duplicada aqui 3 vezes para a direita e 3 vezes para baixo, já praticamente sem percepção nenhuma de repetição, né? Eu estou removendo todo o padrão que eu tinha aqui, que poderia causar essa sensação de repetição usando as ferramentas do Photoshop. Então, basicamente, é assim que você vai fazer. Depois eu vou repetir esse processo com uma outra textura também de concreto, que eu recebi de um aluno do meu curso, para poder replicar essa metodologia aí, para você ver que funciona para qualquer tipo de textura. Então, feito isso, o que eu vou fazer agora é salvar essa versão aqui. Então, vou em arquivo salvar como, vou botar aqui no mesmo formato, JPEG. Agora eu vou botar GIMP, que é a versão que eu passei o GIMP, mais, vou botar assim, mais PS, que aí eu sei que é o GIMP mais Photoshop, que foi para remover tanto a emenda quanto a repetição de padrão. Então, retornando aqui agora, vamos copiar para o lado aqui. Eu vou trazer agora a última versão. Então, arquivo, importar, tá aqui GIMP mais PS, importar, e vou colocá-la aqui, ó. Então, veja que agora eu consigo já, porque eu coloquei ela muito pequena, mas eu consigo já cobrir uma área maior com aquela textura de granito, com menos sensação de repetição, né? Então veja a evolução dos mapas aqui. Esse daqui do Photoshop eu vou tirar que não ficou legal, mas você sabe que serve como uma alternativa. Inclusive na próxima agora que eu vou fazer do cimento, eu já vou te mostrar como já resolver tudo de uma vez só direto no Photoshop. Então a versão original da textura que eu baixei na internet veio assim. Passamos o GIMP com um filtro de mosaico perfeito, muita repetiçãozinha de padrão, e aí, tratando ela no Photoshop, a gente conseguiu chegar num resultado melhor. Agora eu vou te mostrar com uma outra textura aqui, para a gente ver como funciona no caso de resolver já direto no Photoshop também os dois problemas aí. Bom, então vamos lá. Já separei a textura aqui, que é uma textura de cimento, que foi uma que um aluno me mandou e ele estava com dúvida nisso. Então a gente tem aqui, ó, concreto. Vou carregar ela, importar. E o primeiro caso aqui é uma textura com uma resolução muito boa, com uma qualidade legal e tal. Então vou aplicá-la aqui, ó. Beleza, ela funciona bem, mas se eu começar a diminuir a escala, a gente vai ter aqui a repetição de padrão. Então, ela nem tem a emenda muito nítida, mas acontece isso aqui. A gente tem essa repetição. Então, vamos abrir ela no Photoshop e é exatamente a mesma coisa que eu vou fazer. Eu vou desbloquear a camada, vou vir em imagem, tamanho da tela de pintura, vou colocar em porcentagem, vou aumentar aqui para 300 por 300, ok. E aí, mesma coisa, vou copiar para cá, aí eu vou copiar para o lado, Ctrl T, botão direito, virar horizontalmente, copiar para o lado, Ctrl T, botão direito, virar vertical, Enter. Aqui a gente já percebe uma linha de emenda, mas a gente vai ajustar. Vou selecionar as três aqui com Ctrl, vou mover com Alt para baixo, Ctrl T mais uma vez, posso virar horizontal e vertical também se eu quiser. Mais uma vez copiar para baixo, Ctrl T, botão direito, virar vertical e virar horizontal. Pronto, agora a gente já começa a perceber todos os problemas aqui. Então vou clicar na primeira com Shift lá na última, Ctrl E de elefante, para juntar tudo. E agora eu posso começar as correções aqui, ó. Então ferramenta de correção, fazer uma seleção das áreas aqui que eu quero remover o problema. Ó, aquela deu que o meu disco de trabalho está cheio, né? Vou dar um Ctrl D. Uma coisa que você tem que ter atenção, essa imagem aqui ela já tem uma resolução muito alta, né? E como eu aumentei em 300%, pode ser que ela esteja muito pesada. Então eu vou vir aqui em imagem, tamanho da imagem, e realmente, ó, se eu colocar aqui em pixels, ela está com 18K essa textura. Não precisa. Então agora que eu já criei as cópias dela ali, eu posso diminuir essa resolução aqui para 3.500. Ele está dando disco cheio. Vamos ver se dá uma limpada na memória aqui do Photoshop para resolver. Então vou vir aqui em editar, descartar e tudo. Ok, isso aqui é como se você desse um purge aí no Photoshop.
Vamos tentar agora. Tamanho da imagem. Agora foi. Vou dar um OK. Ele já vai dar uma reduzida no tamanho dessa imagem aí. E beleza. Vou ampliar o zoom aqui agora. Ela ainda continua com uma resolução legal, mas não tem necessidade de 18K. E agora eu vou tentar fazer as correções aí, ó. Então, puxar para cá, Ctrl D. E vou tentar remover tanto essas linhas de emenda quanto as repetições de padrão. Então, vou começar pelas linhas de emenda. Fazendo aqui assim. Puxa para cá. OK. Tem essa outra aqui. Puxa para cá. OK. Outra aqui. OK. Essa textura aqui é uma textura que não está 100%, né? Eu vou tentar fazer o máximo possível aqui para tentar resolver direto nela, mas eu vou te ensinar um outro macete também que pode ajudar você a criar uma textura com mais variação, digamos assim. No caso do cimento aqui vai ser bem útil essa outra técnica que eu vou te ensinar. Então vamos imaginar que você fez o máximo possível aí, já começou a perder muito detalhe, né, digamos assim, você precisa dar uma variação maior. Então, principalmente esses padrões aqui que a gente tem que tirar, ó. Principalmente isso aqui, a gente pode até soltar alguns aqui no meio assim, meio variados. E o que eu vou fazer é pegar na minha biblioteca, ou você pode pesquisar na internet mesmo, uma outra textura de concreto qualquer. Então vou abrir uma aqui aleatória. Eu abri essa outra textura aqui, vou dar um Ctrl A, Ctrl C, vou colar ela aqui em cima, Ctrl V, Ctrl T de tatu e eu vou ampliar ela aqui, pegando toda a minha área. E agora o que eu vou fazer é experimentar mesclar essa textura com a de baixo usando os modos aqui do Photoshop, os modos de mistura. Então, por exemplo, esse cor mais escuro aqui ficou legal, ó. Ele já uniu com a textura de baixo, adicionando mais detalhe e variação. Então, eu posso tirar até um pouco da opacidade se eu quiser. Eu poderia ainda pegar outra textura. Peguei essa outra aqui, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl T de tatu, vou aumentar. E aí eu posso ir jogando texturas parecidas para gerar mais variação. Então vamos tentar aqui outro modo. Nesse caso aqui o luz indireta ficou legal, ó. Gerou mais variação ainda. Agora eu posso juntar as três com Ctrl E aqui e continuar removendo aqui as repetições, ó. Então passando aqui, porque aqui a gente tem uma repetiçãozinha de padrão, ó, nessas bordas aqui. Aqui também. E aí a gente já começa a ter uma textura de concreto com mais variação, mais detalhes e também com menos repetição. Até para você conferir se essa textura está se repetindo, você pode aplicar o filtro aqui, outros e deslocamento. Você pode mover, ó, aqui a gente tem uma certa repetição ali no meio. Tem esse desenho no meio, né, que vai gerar uma repetição e a gente já pode eliminar isso também aqui com carimbo, ó. Então, já ir passando o carimbo aqui para eliminar, por aqui também, aqui. Direto aqui com carimbo a gente já pode solucionar isso. E aí, mais uma vez, vou em filtro, outros, deslocamento. Ainda tem um pouquinho aqui em cima, vou tirar aqui, filtro, outros, deslocamento. E aí a gente vai mexendo agora, ó, veja que a gente não percebe mais nada aqui, nenhuma linha. E tá aqui como concreto, eu vou colocar como concreto 3, ok? Qualidade máxima. E agora eu vou puxá-la aqui, ó. Pode ser aqui do lado mesmo, arquivo, importar. Trazer como concreto 3, importar. E vou aplicá-la aqui. Veja que agora, né, a gente perdeu muito daquele padrão ali. Ela ainda tem uma certa repetição, mas eu poderia aumentar essa textura. Porque ela já é para ser usada num espaço maior, né? Como eu multipliquei ela por 3 ali, isso aqui para uma área de piso grande poderia funcionar super bem. Que é isso que estava acontecendo com ele aí. Ele estava tentando usar num piso, a textura sim estava dando esse problema. Então já usando, dá um inverter aqui, ó, a outra textura, a gente vai conseguir ter um padrão com menos repetição, ó, veja. Aqui a gente praticamente, se você for fazer um render, já aplicando reflexão, as outras coisas todas, você praticamente não vai ter esse padrão aí. E mesmo se você quiser remover ainda mais, você pode. A gente poderia até passar ainda pelo GIMP essa textura. Então vou dar aqui um arquivo abrir, tá ela aqui, vou vir em filtro, mapear, mosaico perfeito.
Então você vai unindo as técnicas, né? Agora eu vou dar um exportar como, chamar de concreto 4, exportar, qualidade máxima, ok. E vamos trazer aqui agora para o SketchUp essa outra versão com GIMP. Então veja que agora ficou perfeito, né? A gente consegue aplicar aqui. Então se você for unindo, ó, tem uma repetiçãozinha de padrão, mas foi como eu comentei. Aí agora você pode aumentar a escala dessa textura aqui. Você já poderia aumentá-la bem porque ela é uma textura que foi feita para cobrir áreas maiores. Então a gente teria um piso aqui com bastante variação agora. Então é assim que eu faço. Essa técnica ela pode ser usada para cimento, pode ser usada para terra, grama, qualquer tipo de textura, granitos, pedras. Se você fizer isso, você vai conseguir deixar a tua textura com mais variação, menos repetição, e essa é a ideia. Bom, espero que você tenha gostado dessa videoaula, que eu tenha te ajudado. Um abraço e até o próximo vídeo.